Fala, galerinha do sétimo ano, beleza aí, pessoal? Meu nome é Levi, eu sou professor de Geografia de vocês. Quem aí não esteve presente na nossa aula ao vivo aí, né? Então, quem não pôde me conhecer ainda, eu vou estar com vocês aí ao longo desse período, aí, ao longo desse ano, certo? Vamos estar juntos aí. Iniciando agora o segundo bimestre, beleza? Bom, primeiramente, falar para vocês com relação à prova, é importante que vocês acompanhem as videoaulas, porque as videoaulas serão uma complementação do material da apostila de vocês, certo? Então é importante que vocês estejam aí atentos e não faltem as minhas videoaulas, assistam, porque vai ser importante para que vocês possam estar acompanhando essa complementação, senão vai ficar difícil para vocês fazerem também os exercícios. É importante que vocês vejam essas aulas aí, não deixem de assistir, certo, pessoal? Ah, outra coisa, a nossa provinha, né? Saímos agora da prova do primeiro bimestre, mas falar para vocês um pouco da minha forma de avaliação. Vou estar avaliando vocês aí de uma forma aí onde vamos ter tanto questões de múltipla escolha quanto também questões discursivas, tá ok? Então vamos ter essas duas formas para poder para que vocês consigam colocar tudo isso que estudaram aí, escrever um pouquinho nas questões discursivas, então não vai ser apenas questões de múltipla escolha. Eu sei que todo mundo gosta de questão de múltipla escolha, né? Só marcar o X e ir para casa, marcar o X e acabou, mas eu vou colocar um pouco de cada aí nessa nossa prova. Vamos ter então questões discursivas e questões também de múltipla escolha para vocês, tá certo? Vai ser tudo dentro do conteúdo que nós estamos estudando aqui ao longo das aulas, então vocês podem ficar tranquilos, tá certo, galera? Então, vamos ver bastante coisa aí ao longo desse segundo bimestre. Temos um conteúdo bem bacana, bem legal para a gente poder explorar, para a gente poder aprender aí, tá ok? Então, hoje, para a gente iniciar o nosso segundo bimestre, nós vamos lá para a página 348 da apostila de vocês, página 348, e vamos ver um pouco sobre o Brasil, o mapa do mundo, como que o Brasil está localizado aí, onde que ele está localizado no mapa mundi, né? Quais são as características espaciais do Brasil dentro dessa localização geográfica do Brasil, aqui dentro, por exemplo, do continente americano, né? Mais especificamente na América do Sul. Nós vamos ver como vai se dar essa localização espacial do Brasil. Vocês vão conhecer as características do Brasil, vão conhecer também a localização geográfica do Brasil de forma mais a fundo. E também vamos ver outras características aí. A princípio, veremos, inclusive, algo um pouco mais abrangente, que é a localização dos continentes, a questão do planeta Terra no sistema solar. Vamos só dar uma recapitulada nisso aí, que vocês têm certeza que já viram, mas vamos só recapitular um pouquinho para a gente poder depois se aprofundar um pouco mais na questão do Brasil. Vamos ver aí o Brasil como um todo, as regiões do Brasil. Vamos conhecer um pouco mais das regiões do Brasil ao longo desse bimestre também. Então, vamos nos aprofundar nessa localização espacial do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa unidade, dessa matéria. Tá certo, galerinha? Então, para iniciar, nós vamos pegar aqui a página 348 da apostila. Vamos lá na apostila, na página 348, para que a gente possa dar início aí ao nosso estudo. Então, nós temos aí nessa unidade o mapa, o Brasil, o mapa mundo, né? Mas como eu falei para vocês, nós vamos dar uma pincelada, vamos ver um pouco outras coisas aí. Então, vamos dar início aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para poder ficar melhor para vocês verem. Continentes e oceanos, né? Mas vamos ver um pouquinho sobre essa questão de continentes e oceanos, mas antes disso, vamos ver essa questão da localização do planeta Terra no sistema solar. É importante também para que a gente rememore isso aí, relembre um pouco dessa nossa localização. Então, vamos ver também essa localização do Brasil, do planeta Terra, no sistema solar. Então, nós temos aqui o planeta Terra, o terceiro planeta aqui desse sistema solar. Nós temos aqui o Sol, Mercúrio, Vênus e o planeta Terra orbitando aqui, ó, ao redor do Sol. Então, o planeta Terra vai ter essa localização dentro do nosso sistema solar, né? Terceiro país aí dentro desse sistema solar.
E dentro e nessa questão aí, nós temos também a localização dos continentes dentro aqui do mapa mundi, né? A Terra, inicialmente, né, a Terra aí, ela vai ter continentes e oceanos, né? E esse planeta Terra, ele não vai ser um planeta todo redondinho como a gente está acostumado, como a gente costuma ver, né? Será que ele é todo redondinho, sem imperfeição nenhuma, como mostra aqui nessa figura do planeta Terra? Será que ele de fato é assim? Ele não é bem assim, né? Todo certinho, como mostra essa figura. O mundo, né? O planeta Terra, ele vai ter as suas imperfeições também, porque imagina, vocês andando pela rua, vocês obviamente percebem diversos morros, certo? Né? Diversas elevações, um relevo todo irregular. E se nós pegarmos o planeta Terra como um todo, nós vamos observar todo esse relevo irregular. Agora, imagine as partes que nós não vemos, né? O fundo do mar, dos mares, né? O fundo dos oceanos. Esses fundos também dos oceanos serão irregulares, teremos oceanos mais profundos, oceanos mais rasos, e isso vai fazer com que o planeta Terra ele tenha uma forma irregular, ele não seja exatamente redondinho, como mostra naquela figura ali que nós vimos anteriormente. E nós também temos aí um achatamento dos polos do planeta Terra. Por que isso, professor? Bom, se nós é, pegarmos o processo de rotação da Terra, esse giro da Terra em torno do próprio eixo, isso vai fazer com que a Terra sofra um pequeno achatamento nos polos. O que são os polos? São essas partes aqui, ó, de cima e de baixo do planeta Terra. Esses polos eles acabam ficando achatados e com isso nós temos uma diferença aí nesse nosso planeta. Ele não tem a mesma, ele não é todo redondinho como a gente costuma ver em livros, em revistas, enfim, ele tem ali as suas deformidades, né? E isso vai caracterizar o nosso geóide. Então, o geóide vai ser justamente esse planeta achatado que nós vimos aqui. Certo, galera? Então, vimos um pouquinho sobre o planeta Terra, sobre essas características do planeta Terra. Então, vamos ver um pouquinho a questão dos continentes. O que são os continentes, né? Os continentes são essas superfícies imersas, essas massas de terras imersas fora da água, né? Essas áreas que estão secas. Essas superfícies imersas são chamadas de continentes, são os continentes da Terra, que nós temos ao todo aí 6, né? América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. São os nossos continentes, essas partes imersas. Mas grande parte do nosso planeta Terra ele vai ser composto de água. Vocês já viram falar isso, obviamente, em outros lugares. Nós temos aqui, ó, só para vocês compreenderem, praticamente 150 milhões de quilômetros quadrados de áreas imersas, de terras, de continentes. E nós temos 360 milhões de quilômetros quadrados de área de mares e oceanos, ou seja, praticamente nós temos mais que o dobro de área do nosso planeta, composta aí basicamente de água. Então, nós vemos aí que de fato, né, nós temos um planeta repleto de água, muita água aí, e as partes imersas são a minoria, né, dentro desse planeta. E esses continentes, como nós vimos ali, nós temos então essa altura desses 6 continentes. Nessa figura aqui da apostila de vocês, mostra o seguinte aí, ó, América aqui, ó, essa corzinha laranja, a Europa, rosinha aqui, um lilás, né? A Ásia aqui, ó, a Ásia amarelinha aqui, a Ásia é bem grande, a Ásia é um importante continente, galera. A Ásia vai ser o maior continente da Terra. A Oceania aqui, ó, o menor continente que nós temos, a Oceania aqui em roxinho, a África aqui, ó, e também a Antártida, que é essa partezinha branca aqui embaixo, nosso continente aqui gelado, né? Essa partezinha aqui no polo sul do planeta Terra. Então nós temos aqui a Ásia, como disse, né, o maior continente da Terra com 43,608 milhões de quilômetros quadrados, seguido pela América com 42,960 milhões de quilômetros quadrados, a África com 30 milhões de quilômetros quadrados, a Antártica com 13 milhões de quilômetros quadrados, a Europa com aproximadamente 10
10 milhões e meio de quilômetros quadrados e a Oceania com 9 milhões de quilômetros quadrados. Esses daí serão os nossos continentes, né? E serão aqui, nós temos aqui a extensão desses continentes, o tamanho desses continentes. E percebemos que aqui a Ásia e a América possuem uma extensão territorial muito parecida, mas a Ásia ainda é um pouco maior do que o continente americano. Ok, galera? Então, nós vamos ver um pouco sobre esses continentes, né? E também temos aqui, ó, os oceanos que banham esses continentes. Então, aqui no continente americano, por exemplo, aqui a porção leste do continente americano é banhado pelo Oceano Atlântico. E a porção aqui, ó, oeste do continente americano é banhado pelo Oceano Pacífico. Então, são os oceanos que banham, por exemplo, aqui o continente americano. Vemos também aqui nesse mapinha as linhas imaginárias. Olha aqui, ó, Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Linha do Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico, além aqui do meridiano, ó, de Greenwich, esse meridiano aqui que corta a Terra aqui no meio, ó, verticalmente, e a linha do Equador que corta a Terra aqui horizontalmente aqui, ó. Então, por exemplo, nós vemos que aqui no hemisfério norte, nós temos aqui, ó, por exemplo, no hemisfério norte, olha aqui, no hemisfério norte, a Europa, totalmente aqui no hemisfério norte. Né? No hemisfério sul, olha aqui, ó, a Oceania, aqui, ó, totalmente no hemisfério sul do planeta, abaixo da linha do Equador. Então, nós temos aí também essas linhas imaginárias para a gente poder relembrar aquilo que a gente já viu aí anteriormente, para que vocês relembrem novamente um pouco dessas linhas imaginárias também, que são importantes, né? Esses pontos cardeais, ó, o norte, o sul aqui embaixo, o leste aqui, o oeste aqui, ó, também é importante vocês lembrarem também disso aí, tá certo, pessoal? Que vocês possam fazer os exercícios que eu vou propor para vocês aí mais à frente. Vamos falar então um pouco sobre a Ásia. A Ásia, como a gente viu, é o maior continente do planeta, né? Onde estão localizados inclusive os pontos mais altos do planeta Terra, como a Cordilheira do Himalaia, tem por volta aí de 8.848 metros de altura, ou seja, aí é muito alto. Quem quer subir aí a Cordilheira do Himalaia vai passar um sufoco porque é bastante alto e é o ponto mais alto da Terra, o ponto extremo aí do planeta Terra, né? E para vocês terem uma ideia, no Brasil o ponto mais alto tem menos de 3.000 metros de altura e aqui, ó, tem quase 9.000 metros de altura. Então, a gente percebe que de fato é muito alto a Cordilheira do Himalaia, que está justamente lá no continente asiático, entre China e Nepal. Temos também, por exemplo, aqui o Mar Morto, né? Como mostra aí na figura, o Mar Morto, que é um lago de água salgada, uma depressão absoluta ali que está abaixo do nível do mar, ou seja, esse lago aí está abaixo do nível do mar, fica lá no Oriente Médio. Então, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um pouco sobre esses países, sobre alguns países lá da Ásia, inclusive o Oriente Médio, mostrando para vocês algumas características do Oriente Médio. E temos aqui no continente asiático um total de 45 países, né, e alguns com extensão territorial bem expressiva, como é o caso da China, como é o caso da Índia e também da Rússia. A Rússia que, inclusive, vai estar dividida entre dois continentes. Vai ter a parte europeia da Rússia e também a parte asiática da Rússia. Então, a Rússia que vai ser o maior país do mundo, com uma extensão territorial muito grande. Então, a Rússia vai ser aí também bem importante, porque ela vai estar justamente nesse continente asiático aí, no maior continente do mundo, vai ter o maior país do mundo em extensão territorial também, que é o caso da Rússia. E também nós vamos ter países como China e Índia. China com aproximadamente 1,4 bilhão de habitantes e a Índia com 1,3 bilhão de habitantes aproximadamente. É muita gente. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 210 milhões de habitantes e a China 1,4 bilhão. Então, é muita gente que vai ter aí nesse espaço territorial da China. Mas vamos agora ver um pouco sobre essas características aí da Ásia, né? Então, vamos lá. Aqui a China, como eu falei para vocês, ó, importante país asiático. A China
que hoje em dia é a segunda maior economia do mundo. A China é importante no cenário mundial, só está atrás dos Estados Unidos aí em riquezas, né, em geração de riquezas, em PIB, Produto Interno Bruto. Então, a China é importante aí, país, e se encontra lá na Ásia também. Então, aquela população de 1,4 bilhão de pessoas está vivendo aqui, nesse país aqui, a China. Temos aqui a Índia, no sul asiático. Olha a Índia aqui, ó. Índia bem do lado da China, a China aqui, a Índia aqui. Então, a Índia também é um importante país, tem uma população bem grande também, 1,3 bilhão, e também vai ser uma importante economia mundial, faz parte aí dos 10 países mais ricos do mundo. A Índia também é um importante ator no cenário mundial. A Índia é um país asiático. E aqui nós temos, como eu falei para vocês, a Rússia. Olha o tamanho da Rússia aqui, comparado, por exemplo, ao tamanho do Brasil. Olha o Brasil aqui, olha a Rússia aqui, olha a Rússia aqui e olha a China aqui embaixo. Estão percebendo, pessoal? É muito grande. A Rússia tem uma extensão territorial muito extensa e isso faz com que a Rússia seja o maior país do mundo aí em extensão territorial, galera. E estamos aqui também, na Ásia. Olha aqui o continente asiático, nós temos o Oriente Médio. O Oriente Médio, que faz parte da Ásia, uma das divisões da Ásia. Norte da Ásia, nós temos aqui o leste asiático, o Sudeste Asiático, o Sul Asiático, o Oriente Médio aqui, também o Oriente Médio é importante, né? Os maiores produtores de petróleo estão aí nesse continente, nessa parte do continente asiático, né? Temos aí Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã, enfim, temos diversos países que vão compor aí esse Oriente Médio, onde existem as maiores jazidas de petróleo do mundo. Oriente Médio, então, que faz parte aí da Ásia, bem pertinho aqui, da África, bem pertinho aqui, da Europa. Então, nós temos aí o Oriente Médio dentro desse continente asiático, bem importante também, devido às suas características, por exemplo, de geração de energia, produção de petróleo. Então, o continente asiático aí, as suas características, galera. Então, vamos seguir aqui, vamos passar aqui para uma próxima parte, que é a parte aqui, da América, né? Continente americano, segundo maior continente do mundo, tem uma área pouco menor do que o continente asiático. Também tem grandes altitudes. Lá na Cordilheira dos Andes, por exemplo, nós temos aí o Monte Aconcagua com quase 7.000 metros de altura. A Cordilheira dos Andes, que eu vou mostrar para vocês aqui, Cordilheira dos Andes, que está aqui, nessa porçãozinha oeste do continente sul-americano, da parte sul-americana do continente americano, aqui, a parte sul do continente americano. Olha aqui, nessa partezinha aqui, nós temos, nessa partezinha aqui, nós temos a Cordilheira dos Andes, uma importante formação de montanhas ali, que assim como a Cordilheira do Himalaia, é resultado do choque das placas tectônicas que acaba ocasionando um dobramento dessa crosta terrestre. Então, as duas placas chegam lá, vão colidir uma com a outra e vão formar as cadeias de montanhas. Essa região ali, então, oeste da América do Sul, nós temos a formação da Cordilheira dos Andes, assim como acontece também lá no Himalaia, também uma área muito alta. E seguindo aqui, nós, no continente americano, nós temos 35 países que podem ser divididos geograficamente em América do Norte, América do Sul e América Central. A América do Norte, aquela porçãozinha norte, né, lembrando lá dos pontos cardeais norte-sul. Então, a América do Norte, América do Sul e América Central. Né? Então, vamos ver um pouquinho sobre essa divisão. Olha aqui, América do Norte, essa porçãozinha de cima aqui, a porção norte do continente americano. A América Central e Caribe, olha aqui a América Central, olha. Então, nós temos aqui a menor faixa de terra, a menor porção aí do continente americano, onde ficam alguns países, como, por exemplo, Guatemala, países como El Salvador, como Honduras. Então, nós temos aí alguns países localizados nessa América Central. E nós temos aqui a América do Sul. Essa é a divisão geográfica do continente americano. Então, dividido em 3 partes: América do Norte, América do Sul e América Central.
Porém, nós também temos uma divisão histórico-cultural. Por que essa divisão histórico-cultural? Ela tem muito a ver com com o processo de colonização dessa região. Existiam países, né, que colonizaram, por exemplo, a América do Norte, que tinham como o idioma matriz o saxão, enquanto aqui na América do Sul, alguns países como Espanha, Portugal, tinham um idioma, tem no seu idioma a matriz do latim, né, o espanhol, o português. Então, por isso que é a América Latina. Então, nós vamos ter a América anglo-saxônica, que vai englobar Estados Unidos e Canadá. E nós temos a América Latina, que vai pegar todo o resto, inclusive o México. Então, nós temos aí essa divisão histórico-cultural entre América anglo-saxônica e América Latina. Beleza, galera? Então, sigamos aqui nessa nossa aula. Vamos lá. Beleza. Então, nós temos aí essa divisão entre América anglo-saxônica, como eu falei para vocês aqui, ó, Estados Unidos e Canadá, e América Latina, que inclui países colonizados por povos de origem latina, né? Então, essa aí é uma característica desses países aí da América anglo-saxônica e também da América Latina, pessoal. Então, por hoje é só. Esse é o material que eu queria deixar para vocês por hoje. Estudem esse material aí da apostila e, se preciso for, revejam esse vídeo, porque nós temos atividades já aí na plataforma para que vocês façam, e o vídeo vai ser importante também para que vocês façam essa atividade. Então, se preciso for, voltem um pouquinho aí para que vocês vejam novamente o vídeo. Lembrando que eu vou corrigir, vai ter um videozinho depois lá no WhatsApp com a correção dessas atividades e vocês vão conseguir acompanhar lá essa correção. Beleza, galera? Então, qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp. Estou a postos aí para poder ajudá-los de agora em diante, tá bom? Um grande abraço, valeu!